esteja sobre o lar de cada um de vocês, que a graça do Senhor seja derramada de uma forma abundante sobre a sua vida. Eu queria agora te encorajar a compartilhar esta live. Creio que Deus tem uma palavra abençoada nessa noite para as nossas vidas. Creio que ainda dá tempo de compartilhar com a galera da célula, com os irmãos, com a família. Creio que muitas pessoas serão alcançadas e receberão respostas de Deus através dessa palavra, através desse culto dessa noite. Glória a Deus. Bom, esse domingo que passou foi depois de 4 meses e meio. Tivemos a oportunidade de novamente estar na casa do Senhor e ainda um domingo de ceia. Foi, assim, para mim foi um dia abençoado, foi impactante, né? Tava lá, falei, cara, que bênção, né? Poder estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, e ainda poder ceiar junto com os irmãos. Louvor, palavra, adoração, comunhão, foi algo poderoso, né? Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E foi assim, cara, foi algo maravilhoso, né? E domingo, novamente, estaremos lá. Claro que os que participaram viram, higienizamos toda a igreja, higienizamos as cadeiras, as pessoas que entraram, alguns receberam até as máscaras, ganharam as máscaras da nossa rede, né? Cumprimos aquilo que a prefeitura, né, pede, o distanciamento. Foi muito bom. Estava lá num grupo de mais ou menos 40 pessoas, eu creio que foi algo poderoso. Eu fiquei muito feliz e impactado, né, de poder novamente estar na casa do Senhor, né? Eu queria te encorajar, se você estiver bem, se sentindo bem, cara, vai para a igreja, cara. Toma os devidos cuidados, é claro, se você estiver sentindo alguns sintomas, alguma coisa, fique em casa, né? Vamos também cuidar de nós e dos nossos irmãos, né? Amém? Vamos orar então para a gente poder começar o culto dessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Sua presença. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para receber a Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, para que a Tua graça, Senhor, para que o Teu amor, Pai, para que a Tua vida seja derramada nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, para que nessa noite o Senhor vá de encontro às famílias, Senhor, que têm passado por momentos difíceis, Senhor, talvez por medo, talvez por uma enfermidade, mas que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, que tem sido tomada pelo medo, Senhor, tomada pela incerteza, Senhor, porque nós cremos que a nossa vida, Senhor, não está nas mãos do homem, mas está assim nas Tuas mãos, Senhor. E nós cremos também que todos os nossos dias já estão escritos, Senhor, e nós iremos viver cada um deles assim conforme o Senhor já preparou para cada um de nós, Senhor. Nós oramos, Pai, pela vida daqueles irmãos, Senhor, pelas pessoas que têm passado por um processo de enfermidade, com o corpo em unidade. Nós oramos aqui e unimos a nossa fé para que o Senhor vá de encontro a essas pessoas, Senhor, soprando o Teu fôlego de vida, Senhor, dando sabedoria aos médicos e enfermeiros, Senhor, para poder cuidar, Pai, dessas pessoas, Senhor. Repreendemos, Pai, toda e qualquer ação do inimigo, Senhor. Declaramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tudo está nas Tuas mãos, Senhor, e o Senhor tem o controle de tudo, Senhor. Usa, Pai, a boca da ministra que vai estar ministrando louvor, daquele que vai estar trazendo a palavra, Senhor, para tocar sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que seja um tempo precioso da Tua graça, da Tua presença. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços há meu descanso, em teus braços há meu descanso, em teus braços há meu descanso, em teus braços há meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços há meu descanso, em teus braços há meu descanso, em teus braços há meu descanso, em teus braços há meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços há meu descanso, em teus braços há meu descanso, em teus braços há meu descanso, em teus braços há meu descanso.
esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para enviar uma mensagem para vocês, uma palavra que edificou muito a minha vida. Fiquei muito feliz quando o Bruno pediu para mim trazer essa mensagem para vocês. Muita saudade de todos. E se eu pudesse dar um nome, né? O título dessa ministração é Esquecer e Crescer. Eu quero falar um pouco da história de José baseado nas 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, né? E quero começar pela primavera. A primavera basicamente é a estação mais colorida do ano, mais florida, né, do ano. Ela é considerada a estação mais linda do ano. Um resumo, é a estação que todos nós queremos estar.
a temperatura é agradável, é belo e confortável. E José, quem era José? José era um sonhador e gostava de sair contando isso para todos. Só que os irmãos dele, ele não ia muito com a cara de José, né? E teve um dia que a primavera de José acabou. José ele foi traído pelos seus irmãos que prepararam uma armadilha para ele, para matar ele. Nós não estamos preparados para deixar a primavera. Se depender de mim, eu quero sempre permanecer nessa estação. É uma estação bonita, agradável, não é tão frio, não é tão calor, mas as estações precisam mudar. Os irmãos de José não tiveram piedade dele, jogaram numa cisterna e arrancaram a túnica colorida que ele tinha. José ele foi arrancado violentamente da primavera da vida dele. E agora precisa crescer e entrar em uma estação mais quente que está vindo por aí, o verão. Bom, José ele é vendido, né, para uma caravana para o Egito. E ele está em um lugar onde ele não entendia o idioma, tudo era muito estranho para ele. Ele tinha apenas 17 anos e enfrentou desafios que faziam muitos homens sentir medo. Ele então é levado para o Egito. E tudo no Egito era novo para ele. O clima, a religião, a cultura, as vestes. Eles adoravam vários deuses e principalmente praticavam a vida, acreditavam, né, na vida após a morte. Então José é vendido para ser escravo na casa de Potifar. Potifar era o chefe do exército. No verão, o sol ele é muito intenso. O calor e a ausência de escuridão é uma das principais características. Mas em nenhum momento José abriu a boca para falar o que tinha acontecido com ele e reclamar do que estava acontecendo. José, ele é muito diferente. Mesmo diante do sol intenso, diante de todos os desafios que aconteceu na vida dele, ele conseguiu prosperar. Então ele conquistou a confiança de Potifar e ganhou rapidamente um cargo de encarregado de todas as coisas da casa de Potifar. E isso mostra como a diferença de como nós vemos as coisas e como Deus vê as coisas, né? Em dias de pressão do sol, nós acreditamos que tudo está fora do lugar e que queremos um refrigério quando bate aquele sol do meio-dia na nossa cabeça, né? José ele estava longe do seu pai, longe do seu conforto, mas ele, em momento algum, ele não murmurou e não tentou fugir. Ele decidiu ficar na terra da sua aflição e crescer ali mesmo. Ele tornou o homem de confiança de Potifar. Tudo na casa de Potifar estava nas mãos de José. José ele estava sendo preparado para algo grande. Muitas pessoas esperam com ansiedade o sol do verão, mas esquecem que no verão, além do sol, vem aquelas tempestades destruidoras. E eu quero falar também um pouco dessa tempestade e colocar também uma história de uma mulher que, como eu posso dizer, combina com essa história. O nome dessa mulher é Dona Esmeralda, que ela demorou 25 anos para construir a casa dela, trabalhando, desde o primeiro tijolo até o último móvel. Ela demorou 25 anos. Abandonada pelo marido e com 4 filhos, Dona Esmeralda derramou suor e sangue para comprar cada móvel da sua casa. No início, havia apenas um pequeno terreno e um pequeno cômodo de madeira. Ano após ano, ela construiu um pedacinho do seu sonho. Um dia, ela acordou, abriu a janela e sorriu para um lindo dia que estava lá fora. Esquentou seu café, sentou-se à beira da sua grande mesa que um dia sonhou em ter e agradeceu a Deus, pois a sua casa havia sido terminada. Um vento forte entrou pela janela e acariciou o rosto daquela mulher. O vento continuava forte, deixando voar alguns papéis que estavam sobre a mesa dela. De repente, o sol começou a sumir e de longe era possível ouvir o barulho dos trovões e aquilo mostrava que havia uma chuva vindo. O vento continuou forte e fez as portas da sua casa bater.
fazendo seus lindos filhos acordarem. Ela sorriu e agradeceu, porque para quem um dia nunca tinha porta, aqueles barulhos de porta batendo era uma bênção para ela. Uma gota de água cai, 2, 3, e de repente uma tempestade enorme para aquela região acontece. É melhor correr, fechar as janelas, passar o tempo com os filhos delas, mas certamente a chuva era forte, porém era passageira, ela pensou. Mas passou horas e horas e nada daquela chuva parar. A água começou a invadir sua casa pelas frestas, molhou o tapete e em poucas horas tudo estava destruído. A Dona Esmeralda violentamente foi retirada dos seus sonhos. A terra cedeu, as paredes caíram e o sonho que demorou 25 anos para ser construído foi levado embora. A casa que estava em pé caiu. Muitas vezes a tempestade ela chega para tapar o sol e às vezes nós se acostumamos com esses dias de lutas, resolvemos levantar nossas cabeças, crescer no meio dessas tempestades, em meio a tantas batalhas, mas esquecemos que os pecados eles também se levantam contra a gente. E foi o que aconteceu na vida de José. Tudo estava indo bem. Tudo na vida de José era um sol, era um céu claro, limpo, tudo estava indo bem e de repente veio a tempestade na vida dele. A mulher de Potifar, ela se levanta contra ele. E a mulher de Potifar aqui, ela representa o pecado. O pecado ele vem para nos destruir, ele chega de repente, sem piedade, sem se preocupar com a história ou com o futuro daquela pessoa. E no verão nós acreditamos que só existe o amarelo do sol e o azul do céu. Mas não, o verão ele é destruidor também. As tempestades vêm, os ventos vêm e podem destelhar e desmoronar aquilo que nós construímos. Quero fazer 3 perguntas para vocês pensarem. Qual o nome do pecado que tenta te destruir? Será que nós vamos trocar a nossa família pela mulher de Potifar? Esse pecado vale a sua morte? Há muito tempo, a mulher de Potifar rodeava José, mas os olhos daquele rapaz estavam sempre fixados nos seus sonhos. No verão, nós abrimos as portas para deixar a luz entrar, mas nós precisamos tomar cuidado para não deixar as brechas abertas. Fuja da tempestade. Custe o que custar, faça como José e resista. Então, a esposa de Potifar, ela viu que não ia conseguir nada de José. Ela arma uma armadilha para José. Ela aproveita que todos haviam saído e ataca José. A esposa de Potifar, ela notou o leal José. O José, ele valorizava a lealdade e a mulher de Potifar não. Lá em Gênesis 39, 7 fala assim: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor Potifar pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. As tempestades elas estão cada vez mais intensas, o tempo passando, e em breve o outono chegará na vida de José. E no próximo versículo José responde: porém José recusou e disse à mulher: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou a minha mão, tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? A mulher de Potifar não gostou nada do que ouviu. Afinal, um simples servo do seu marido estava se recusando a ela. E ela resolveu insistir. Percebe que o pecado que se aproxima não vai desistir facilmente de nós. Não vamos se iludir achando que no nosso primeiro não ele vai desaparecer. Não, ele vai tentar bater nessa tecla até conseguir alguma coisa. Então a mulher de Potifar, ela agarra José. José, ele consegue fugir, mas a sua capa, as suas vestes ficam na mão da mulher de Potifar. Ela conseguiu arrancar a capa de verão, a capa que ele usava para cuidar da casa dos ricos. E mais uma vez na história,
a capa de José era arrancada. Então Potifar, ele fica sabendo da história pela mulher dele e ordena que logo que prendam José. As folhas, elas estão começando a cair, o verão está chegando ao fim e parece que o outono na vida de José está chegando cada vez mais perto. Para trocar de estações é necessário trocar as vestes, mesmo que pareça que às vezes estão sendo arrancadas de nós. É o que Deus quer da gente. Então entra o outono na vida de José. José é preso e é levado para aquela prisão. O outono nada mais é do que as folhas secam e caem, né? No outono, o outono arranca nossas folhas, ela tira a estabilidade e nos tira da zona de conforto. E eu quero dar destaque a essa parte de que José ganha a chave da prisão. Em Gênesis 39, 21 e 22 diz assim: O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e a ele ordenava tudo o que lhe fazia ali. Eu imagino que muitos já se imaginaram estar numa verdadeira prisão, estar presos, né? Mas o segredo é fazer que nem José fez, é dominar a chave. E o outono, ele é muito curto, mas o outono ele vem para preparar o inverno que está chegando em nossa vida. No outono, as árvores perdem as folhas para economizar energia para passar pelo frio. Mas eu não posso pular do outono para a primavera de novo. Não. Nós não podemos pular, nós não podemos mudar porque nós não podemos mudar para o outono, para a primavera. Nós precisamos passar pelo inverno. O inverno é ruim, mas ele é necessário em nossa vida. José, ele prosperou na prisão e ele entendeu as mudanças que o outono trouxe na vida dele. Nós não podemos atrapalhar o processo. Nós não podemos forçar a borboleta a sair do casulo antes da hora, porque ela não vai conseguir voar. José, ele aprendeu a governar na casa dos ricos, aprendeu a administrar uma grande casa. Na casa de Potifar, ele governou no meio na riqueza, e na prisão ele governou no pouco, na pobreza. E lá ele conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó. E nesse meio tempo dessa história, José ele interpretou o sonho dos dois e falou: conta da minha história para o faraó, fala que eu estou aqui injustamente. E no versículo 40, no 23, diz assim: O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, mais uma vez esqueceram José. E no próximo versículo, no 41:1, diz assim: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Ou seja, José ele passou 2 anos inteiros sofrendo naquela prisão, naquele frio do inverno, naquela escuridão. 2 anos de inverno na vida de José. José ele esperou que os homens contassem a história dele para Faraó, mas aquilo não aconteceu. Primeiro era necessário José viver e entender o que o inverno ia trazer para a vida dele. Nós não podemos evitar e pular essa estação. Na prisão não foram dias fáceis para José. Ele estava esquecido de todos lá fora, mas mesmo assim, em meio a todo o sofrimento, ele sempre prosperou. Em Gênesis 41:14, as coisas começam a mudar na vida de José. Fala assim: Então mandou o faraó chamar a José e fizeram sair logo do cárcere. José barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. O inverno na vida de José estava chegando ao fim. O padeiro se lembrou de José e contou para Faraó da história de José. E uma coisa doida é que José poderia facilmente sair dali rapidamente, se apresentar para Faraó, mas não.
ele decidiu se barbear e trocar as suas vestes. Lembra que eu falei que nós não podemos entrar com uma veste do passado no presente? Nós não podemos entrar com uma veste do inverno na primavera. A barba de José, ele simbolizava o passado dele na prisão. E para entrar no novo, nós não podemos ter nada do nosso passado com nós mesmos. É hora de entrar para o novo. É hora de deixar os remendos para trás. José, então, ele interpretou os sonhos de Faraó e aquilo mudou toda a história dele. Ele passou com grandes passos por todas as estações, chegou onde Deus queria levá-lo e passou por dores, incertezas e temporais. E agora alcançou a calmaria. E agora que ele alcançou a calmaria, finalmente ele pode pegar aquela túnica colorida de volta. Ele pode viver a primavera dele novamente. Não. Nós precisamos viver o novo. Nós não podemos viver do nosso passado. Ah, mas ele não pode pegar uma túnica colorida? Não. De tudo, na Bíblia fala que de tudo que foi perdido, Deus restitui 7 vezes mais. E quando José interpretou o sonho de Faraó, rapidamente Faraó ele ordena que troque as vestes de José. E a túnica colorida fazia parte do passado de José. E rapidamente José ele ganhou uma túnica de linho fino, colar de ouro e um anel. E foi nomeado governador do Egito. Trabalhando como escravo, ele aprendeu o idioma daquele país, os costumes do egípcio, se acostumou com o clima e se acostumou com a cultura daqui. Na casa de Potifar, ele aprendeu a governar com muito e na prisão aprendeu a governar com pouco. Tudo o que passou foi um aprendizado na vida de José. Todo lugar que foi colocado, ele era colocado como chefe. Não foi diferente no Egito. Deus havia preparado tudo na vida de José. Esquecer e crescer não é só um título para essa ministração. É uma frase que temos que levar para a nossa vida. E José, ele tinha tudo para, agora que ele ganhou a vida, que ele finalmente está lá no alto, ele podia contar para Faraó tudo o que aconteceu, as injustiças que aconteceram na vida dele e se vingar de todos. Mas não. No meio depois que virou governador, José casou e teve 2 filhos. Um se chamou Manassés e outro Efraim. E Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. E algum negócio que eu quero deixar aqui para vocês é que quando nós recebemos a vitória de Deus, nós temos que deixar tudo para trás. Nós temos que deixar tudo que nos faz sofrer. Nós não recebemos a vitória para provar que nós somos melhores que os outros. Não. O segundo filho se chamou Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Confie em Deus e entenda todos os processos que acontecem em nossas vidas. É Deus que permite. Porque Ele sabe exatamente onde Ele quer nos levar. Então, muitas vezes nós achamos que essa tempestade não vai passar, ela vai passar. Esse inverno que nós passamos, ele é necessário. Ele é necessário para que a primavera entre de novo. Nós não podemos pular as estações, nós não podemos pular os passos. Nós precisamos viver a primavera, o verão, o outono e o inverno. Por mais que seja ruim, é necessário. Faz parte do processo. Deus trata forte com quem tem um futuro forte. Valeu, galera. Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe vocês. Foi uma honra poder trazer essa palavra para vocês.